As chuvas de verão ameaçaram derruir Ouro Preto. Ouro Preto, a vozinha vacila. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Pensei que os monumentos veneráveis não correm perigo. Mas Ouro Preto não é só o Palácio dos Governadores, a Casa dos Contos, a Casa da Câmara, os templos e os chafarizes, os nobres sobrados da Rua Direita. Ouro Preto são também os casebres de taipa de sopapo aguentando-se uns aos outros ladeira abaixo, o casario do vira-saia que está vira não vira enxurro, e é a isso que precisamos acudir urgentemente. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Gentes de minha terra, em Ouro Preto alvoreceu a nossa vontade de autonomia nos sonhos frustrados dos inconfidentes. Em Ouro Preto, alvoreceu a nossa arte nas igrejas e esculturas de Aleijadinho. Em Ouro Preto alvoreceu a nossa poesia nos versinhos do desembargador. Minha gente, salvemos Ouro Preto. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Desde 1720, Ouro Preto é realmente a capital da Capitania das Minas Gerais, e em 1822, com a proclamação da independência, Ouro Preto se torna a capital da província de Minas Gerais. A capitania colonial virou a província. Em 1823, logo no início do ano, ainda nos primeiros dias do Império, Dom Pedro I, o imperador, dá a Vila Rica o título de cidade de Ouro Preto. Então Vila Rica foi destacada com o título de cidade, e um mês depois o imperador ainda deu um outro título, Imperial Cidade de Ouro Preto, a capital da província de Minas Gerais. Mas tanto no tempo da capitania como logo aí no tempo da província, sempre houve o pensamento de uma mudança de capital. Os inconfidentes pensavam numa nova capital, poderia ser construída uma grande cidade que ia se desenvolver, ao passo que Ouro Preto, construída dentro de um cânion, dentro da garganta formada por duas serras colossais, não tinha possibilidade de se expandir. E daí essa ideia de uma nova capital. Quando foi proclamada a República, em 1889, aquela ideia dos inconfidentes de 100 anos atrás voltou com toda a força. E os mineiros, os dirigentes republicanos, diziam: nós temos agora um novo regime, nós temos um novo século pela frente, nós estamos vivendo uma nova era das máquinas, da velocidade, das transformações, então nós queremos efetivamente uma nova capital. Esse processo vai se dando paulatinamente, né? Que já fazia parte de um planejamento da mudança da capital para Belo Horizonte, 1897, final do século XIX. Para a cidade de Ouro Preto foi um desastre, porque todas as instituições, inclusive, por exemplo, o arquivo mineiro foi para a capital, o arquivo, né, de Minas Gerais foi para a nova capital, muitas famílias se mudaram, então Ouro Preto foi virando uma cidade fantasma. Com relação à mudança da capital, a cidade sofreu muito com essa mudança, porque de uma hora para outra você perde, primeiro, a sua condição econômica, porque você tem uma degradação da questão mineradora. Claro que já houve uma diminuição enorme, lá no século XVIII, já 1750, aproximadamente, já um declínio da produção de ouro. A parte administrativa do governo da província mantinha muito a questão econômica da cidade. Então você vê o capital sumindo da cidade de uma hora para outra. Ouro Preto ficou praticamente com a Escola de Minas e a Escola de Farmácia, que tinham poucos alunos naquele tempo, e algumas atividades, muitas famílias vieram dos distritos morar em Ouro Preto, não corria muito dinheiro na cidade, havia o escambo, as pessoas trocavam casas por mercadorias, por bens, por serviços, uma vez que muitas casas ficaram abandonadas com a mudança da capital. A mudança da capital em 1897, eu vejo ela sob dois aspectos, analisando historicamente.
primeiro de uma grande depressão social na cidade, por ter perdido a capital, um grande, entre aspas, abandono do casario do centro histórico, mas que talvez foi o grande mote de salvaguarda do patrimônio que nós temos. Se a gente imaginar que em 1897 sai a capital e somente na década de 30 nós vamos passar a ter o reconhecimento de tombamento com o prefeito João Veloso, de 33 com o decreto municipal, depois 38 com o reconhecimento nacional. Talvez é graças a esse abandono, vamos dizer assim, que gerou um estado preservacionista daquela paisagem mineira do século XVIII. Ouro branco, ouro preto, ouro podre, de cada ribeirão trepidante e de cada recosto. De montanha o metal rolou na cascalhada, para o Fausto del Rei, para a glória do imposto. Que resta do esplendor de outrora? Quase nada. Pedras, templos que são fantasmas ao sol posto. Esta agência postal era a casa de entrada. Este escombro foi um solar, cinza e desgosto. O bandeirante decaiu. É funcionário. Último sabedor da crônica estupenda. Chico Diogo escarnece o último visionário. E avulta apenas quando a noite de mansinho vem na pedra sabão lavrada como renda. Sombra descomunal, a mão do aleijadinho. Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, escreveu O Jornal no Rio de Janeiro em 1916. Em 1924, os modernistas vieram aqui e fizeram uma grande campanha pela salvaguarda de Ouro Preto. Em 1926, Gilberto de Alencar, um escritor de Juiz de Fora, publicou um livro em homenagem a Ouro Preto. Vários autores mineiros começaram a pesquisar a história de Ouro Preto. Lúcio dos Santos escreveu a história da Inconfidência Mineira. O presidente do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, mandou restaurar a Igreja do Rosário entre 1926 e 30, em Ouro Preto. Depois o presidente Olegário Maciel mandou fazer restaurações na Matriz de Nazaré, de Cachoeira do Campo. Começa a haver uma grande consciência nova de preservação de Ouro Preto como uma cidade histórica, como um patrimônio, como uma cidade das artes. Então, essas mudanças todas vão sinalizando uma nova visão de Ouro Preto. Ela precisou se reinventar. E como é que uma cidade se reinventa a partir do momento que ela é uma cidade como Ouro Preto, que trabalha tanto com essa questão de tradição? Ela se apega à tradição. A tradição segura Ouro Preto por muito tempo. E essa ideia de que Ouro Preto é um panteão, que Ouro Preto é um resquício de tradição, no momento de modernização e de entender que o país tem alguma coisa que é genuinamente dele e que não veio só da Europa ou veio de fora, eles vêm para o interior de Minas, tentar procurar onde está essa essência. E a cidade passa a ser esse marco, que precisa ser conservada por causa da tradição e dessa ideia de que há aqui, de alguma maneira, um tom de cor local. Acho que na década de 20, quando os modernistas realmente começam a sair pelo Brasil em busca dessa identidade nacional, o que eles encontraram aqui foi de fato importante, motivador para a ideologia modernista buscada por eles, mas por incrível que pareça, eles não chegaram a encontrar descobertas que vieram depois. Posso dizer assim porque quando a gente percebe no aspecto das artes plásticas no Brasil de Mário de Andrade, talvez há um verbetezinho falando sobre Antônio Francisco Lisboa, que era o Aleijadinho. Só um pouco depois o mundo começa a conhecer esse arquiteto, esse escultor de fato. Então acho que os modernistas trouxeram essa partida inicial de descobertas desse patrimônio e principalmente o patrimônio material que estava aí dentro dessa cidade que começava a ser observada pelo mundo. Mas a gente ainda tem, antes de pensar nos modernistas lá fora, pensar em alguém da própria cidade que se preocupou com essa preservação, que é o prefeito da cidade, o primeiro prefeito da cidade. E esse primeiro prefeito, ele é um preocupado, tanto que a nossa lei de preservação municipal, ela é anterior ao nosso tombamento nacional. Se a gente imaginar que em 1897 sai a capital, e somente na década de 30 nós vamos passar a ter o reconhecimento de tombamento com o prefeito João Veloso, de 33 com o decreto municipal, depois 38 com o reconhecimento nacional. Então eu acho que essa transição, com essa preservação do casario, a preservação do que era
a identidade colonial é que depois nos vai dar todo um reconhecimento que a cidade vai ter que começar a conviver, né? Uma planta do século XVIII para uma cidade do século XX, para uma cidade do século XXI. Nada no Brasil se compara a Ouro Preto. E pode-se mesmo dizer que, concentrada a visão no período da civilização ocidental em que ela se insere, nenhuma cidade do mundo oferece valores tão representativos da criatividade cultural da época, tomada indistintivamente no seu conjunto de artes plásticas, poesia, música, urbanismo e ideias políticas. Ouro Preto é hoje tradição venerável, porque foi a seu tempo ímpeto, invento e renovação. Da colônia ao império à república. A vida ouropretana é uma fonte perene de história, de arte, de pensamento. Por isso, ela é relíquia e exemplo. Saudade e esperança. Quem sabe o que é Ouro Preto, não pode duvidar do Brasil. Identidade e memória. Geralmente são duas palavras extremamente usadas e batidas para quem trabalha com preservação. E muitas vezes a identidade fica muito no campo das ideias. Você não sente a identidade de corpo e alma. Você não sabe. Identidade por quê? O que é identidade? Identidade é eu perceber que alguma coisa que existe em meu entorno faz sentido para mim, me torna quem eu sou. Isso é identidade. E as pessoas não percebem isso. Identidade é o que está próximo a mim e que faz com que eu me entenda quem eu sou. A memória trabalha o quê? Trabalha o resgate exatamente dessa identidade. A memória que faz com que eu veja o que aconteceu no passado e que fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que morador da cidade, ele é uma pessoa que ela é contra o patrimônio. E a gente percebe que nem tanto. Muitas vezes as pessoas são muito mal interpretadas, porque não é possível que uma coisa dure tanto tempo se quem habita nela de alguma maneira não ajuda a preservar. Ele tem que entender que o que ele preserva é dele. É uma ideia, é uma identidade, mas ele só se identifica com aquilo que ele conhece, ele só se identifica com aquilo que se vê representado. Por que muitas vezes o morador não se sente preocupado com aquilo? Porque ele não se vê representado naquilo. Ele não é, desde sempre, educado para saber que a cidade só vai ser boa para ele se ela for uma cidade preservada. Pertencimento. Eu acho que é a partir daí que a comunidade busca ter pertencimento. Em Ouro Preto, diante da necessidade de ações de preservação do ponto de vista regulador, né, e com a atuação do IPHAN, para salvaguardar sobretudo a área tombada, muitas das pessoas aqui, ironicamente, acham que patrimônio é um bicho que vai vir para cima das pessoas. Então eles costumam falar assim, cuidado com o patrimônio te multa, o patrimônio vai te multar, o patrimônio está vindo aí. Porque nós falhamos em mostrar para as pessoas que o patrimônio é a sua identidade, que o patrimônio é o seu elo de preservação como história que faz parte dele. É importante que haja um trabalho de educação patrimonial, esses festivais, esses grandes eventos, os debates, as promoções artísticas e culturais. Ouro Preto é uma cidade privilegiada, tem uma vida cultural muito rica. É importante que todos participem para criar essa ideia de que nós estamos numa cidade especial e nós devemos preservar a nossa cidade. Que esse caminho nós temos que buscar. E esse caminho só vai vir a partir de ações de educação patrimonial, independente da faixa etária. Acho que é uma educação patrimonial que tem que estar dentro da família, uma educação patrimonial que tem que passar por todos. Não adianta pensar um centro histórico para visitantes, para quem mora no centro histórico, mas também não podemos esquecer do que está no morro, do que está nas encostas, porque a gente tem todo um patrimônio arqueológico na Serra do Veloso, a gente tem todo um patrimônio na Serra da Piedade, com a Serra do São João, com a Serra do Santana, dialogando com a Serra de Mariana, e nossa cidade veio daí, os bandeirantes vieram pelo alto, e não o contrário. Que a gente não vive em Ouro Preto por acaso.
E a gente não vive em Ouro Preto de qualquer jeito. É uma cidade singular, é uma cidade especial e é uma cidade que precisa de cuidado e precisa ser amada do jeito que ela é. A gente precisa se adequar a esse ambiente arquitetônico, urbanístico, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai viver bem aqui. E a gente só vai viver bem aqui quando a cidade for boa para o patrimônio preservado e for boa e adequada para o morador também. O que é que Ouro Preto tem? Tem montanhas e luar, tem burrinhos, pombos brancos, nuvens vermelhas pelo ar, tem procissões nas ladeiras com 2 sinos a tocar, opas de todas as cores, anjinhos a caminhar, tem rosário, São Francisco, Santa Efigênia, Pilar, tem altares e oratórios, cadeirinhas de arruar, tem casas de 12 janelas, estudantes a cantar, tem saudades e fantasmas, ouro por todo lugar. Tem santos de pedra-sabão, calçadas de escorregar. E ali, na Rua das Flores, na varandinha do bar, tem a figura risonha do grande pintor Guinhar, que Deus botou neste mundo para Ouro Preto pintar. Ouro Preto, além de ser a cidade que eu nasci, que eu moro, é meu amorzinho. Porque o tempo todo, durante... Não vou exagerar, que são todos os dias do ano, mas todos os meus dias úteis do ano, eu respiro Ouro Preto 6 horas por dia, todos os dias. Então, além de ser o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu adoro, é o lugar que me faz com que eu exerça a minha profissão de uma maneira muito rica, me sinto uma privilegiada de ser historiadora e trabalhar com um acervo que, sem dúvida nenhuma, é o maior acervo municipal do Brasil, o mais completo de Câmara Municipal. Qual historiador no Brasil teria esse privilégio? Se eu não morasse aqui, se eu tivesse em outra cidade, eu não teria. Ouro Preto é meu amor, minha vida. Ouro Preto, para mim, é meu cordão umbilical, minha identidade, é meu norte de referência mundial. Eu acho que a gente tem sobretudo, eu gosto sempre de falar, que nós somos uma cidade do interior de Minas, com um charme cosmopolita muito grande, porque a gente tem estudantes do mundo inteiro, turistas do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro e ouro pretano, que é aquela pessoa que vive permeada desses encontros aí mundiais. Então Ouro Preto é uma cidade do mundo. Você já Ouro Preto? Não, 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 não. Você tem que Ouro Pretar, Ouro Pretar, e sair pela cidade, que essa tal felicidade com certeza mora lá. Ouça a flauta do Belém, laia, laia, lá, cante um samba com bandido, bate um papo com Quelé, lá no lado do São Chico, vá ao Largo da Alegria, candongueiros estão lá, espalhando a poesia, fazendo o samba rodar, vá ao Largo da Alegria.